Olá, professores. Neste vídeo vamos dar sequência à criação do formulário. Hoje eu vou mostrar para vocês em detalhes como inserir todos os tipos de perguntas no formulário, né? Então vamos começar aqui por resposta curta. Então clica aqui em resposta curta, ele vai perguntar, abrir a opção para você digitar a pergunta. Então aqui, por exemplo, eu quero coletar o nome da criança, o nome do aluno, tá? Então aqui eu digito o nome. Aqui esse texto de resposta, onde ele vai aparecer para ele digitar a resposta. Então aqui eu tenho opção obrigatória, onde o aluno ou a pessoa que estiver respondendo vai ser obrigado a responder, senão ele não consegue enviar ou passar a página. Nesses três pontinhos eu tenho para acrescentar uma descrição, e que eu vou no caso aqui você vai digitar alguma coisa que vai orientar a pessoa a responder a pergunta. Por exemplo, aqui ele vai digitar o nome, eu quero que ele digite o seu nome com letras maiúsculas, tá? Então esse é um exemplo de descrição. O outro tipo é a validação da resposta. O que é a validação da resposta? É se você quer que a pessoa digite somente números maior que, aí tem as opções de questão de número, entre, diferente, número inteiro. Então aí você que vai decidir se você quer que a pessoa digite somente número, no caso aqui, ou somente texto. Comprimento, você vai especificar a quantidade de caracteres, número máximo de caracteres ou número mínimo de caracteres, né? Então você pode especificar a quantidade de caracteres que a pessoa vai poder digitar na resposta. E aí expressão regular, que você tem contém, não contém, correspondências e não corresponde. Então no caso aqui você pode configurar da maneira que você achar melhor quando você utilizar a opção de resposta curta, tá? Nome, é interessante deixar somente texto e não especificar nada, somente contém. Se você achar interessante, se for endereço de e-mail, ele identifica alguns pontos que configuram o endereço de e-mail, e se a pessoa digitar errado, ele não aceita a resposta. Então a pessoa tem que digitar corretamente o tipo de e-mail. Ou se é uma página de internet que a pessoa tem que digitar, tá? Caso contrário, só coloca contém texto, certo? Então esse é o tipo de resposta curta. Vamos ver agora parágrafo. Bom, na questão parágrafo, aí ele vai ter praticamente as mesmas configurações, ó, mesmas configurações da resposta curta, né? Só que no caso aqui ele não já trabalha com número, tá? Só com comprimento ou expressão regular. E aí é onde ele vai digitar, por exemplo, um texto, uma resposta mais longa, mais detalhe, com parágrafo, entendeu? Ele se marca como obrigatório, certo? E aí você pode colocar a expressão regular, não contém, contém. E você que decide as configurações. Outro tipo de pergunta é a múltipla escolha, é onde a pessoa escolhe apenas uma opção, né? Então vejamos aqui, marque a opção correta. Ele vai ter opção 1, opção 2, opção 3, opção 4, né? Nesse tipo que eu posso inserir nas outras uma imagem para a pergunta. Então eu clico aqui, fazer o upload de imagem. Aqui eu não tenho nenhuma imagem salva. Aí você vai selecionar a imagem. Deixa eu pegar uma aqui, pegar essa aqui. Então abrir a imagem do
inserir a imagem aqui, tá vendo? E aí tem as opções aqui embaixo. Então, por exemplo, analise a imagem e responda. Tá? Então esse é o de opções, que você pode adicionar quantas opções você quiser. Como que o aluno iria visualizar isso aqui? Você vem aqui em clicar em visualizar, você vai ter uma prévia. Tá? Então tem o texto, marca a opção correta, a imagem e as opções, certo? Você pode também inserir imagens dentro das opções. Aí basta clicar aqui e seguir o mesmo processo anterior, como eu inseri aqui, só que dessa forma. Aqui eu inseri a imagem na pergunta e aqui eu vou inserir imagens nas opções, certo? Vamos tirar essa imagem aqui e remover. A outra forma é caixa de seleção. Qual a diferença da caixa de seleção para múltipla escolha? Que aqui eu marco, eu posso dar várias respostas e também você pode inserir imagens tanto na pergunta como para cada opção, tá? Então aqui eu posso marcar várias respostas numa única pergunta. Lista suspensa. Na lista suspensa você tem as opções, você pode inserir quantas opções você quer. Como que a pessoa vai visualizar a lista suspensa? Vamos olhar aqui, ó. Quando ele clicar aqui em escolher, vai abrir para ele a opção que ele tem que marcar, certo? Então essa é a lista suspensa, né? Não tem opções para ele marcar e não tem várias, no caso que seria uma única opção que ele selecionaria. Bom, upload de arquivo. Aí você quer que a pessoa envie um documento para você. Então ele permite que os pessoas façam o upload de arquivo no Drive. Então ele vai enviar um arquivo. Vamos clicar aqui em continuar. Aí você vai especificar, permite apenas tipos de arquivo. Se você marcar essa opção, você pode especificar que somente os arquivos que a pessoa pode enviar, se é documento, planilha, PDF, ou você pode marcar várias opções. Número máximo de arquivos, você especifica quantos arquivos ele pode enviar, se é 1, 5 ou 10 arquivos. O tamanho máximo do arquivo que pode ser enviado. Este formulário pode aceitar até 1 GB de arquivo. Então você está delimitando aqui que esse formulário só pode, quando o formulário atingir 1 GB, ele para de receber arquivos, tá? Mas você pode alterar isso aqui, tá? E aumentar aqui para, por exemplo, 1 terabyte, né? Você que decide. Isso aqui é a quantidade de o formulário pode aceitar até essa quantidade, esse tamanho de arquivos, né? E aqui em cima é o tamanho do arquivo que a pessoa pode enviar. Então você pode especificar, ela pode enviar arquivos de até 10 GB para o formulário. Aí você especifica o tamanho de arquivo que ela vai enviar. Se você deixar 10 MB e o arquivo possui mais de 10 MB, ele não vai conseguir enviar porque ultrapassou o limite mínimo do tamanho que pode ser enviado. Aí no caso você teria que aumentar o tamanho que a pessoa pode enviar, tá? Vamos excluir aqui. Vamos voltar nas perguntas. Bom, escala linear. Então aqui classifique a atividade, por exemplo. Então no caso aqui eu vou especificar aqui, pode colocar obrigatório, a descrição, né? E aqui a pessoa vai marcar notas de 1 a 5. Então você pode colocar aqui ótimo e bom. Como que a pessoa iria visualizar isso aqui? Olhada? Ó. Então ele classificaria a atividade. No caso aqui ficou ao contrário, né? O ótimo deveria ficar aqui na frente do bom, né? Então vou botar aqui, ó, você tem que colocar o 1 é bom e perto do 5 é ótimo, né? Tá? E você pode colocar até 10, começando de 0 a 5. Aí você vai especificar como que você quer que seja classificado. Bom, grade de múltipla escolha. Bom, tá vendo? Aqui eu tenho as linhas e aqui eu tenho as colunas. Então, por exemplo, eu quero que o menino marque os dias da semana que ele quer que tenha a prova. Então aqui eu tenho aqui
o horário das 7 às 9 e das 9 às 10. São os horários de prova que vai ter. E na coluna eu tenho aqui segunda, terça e quarta. Então são os dias que ele vai poder marcar. Como que ele iria visualizar aqui? Aí limpar respostas, ordenar linhas eletrônicas e descrições, que são as configurações que você pode colocar. Então visualizar como ficaria. Então o aluno ele vai marcar aqui, das 7 às 9 eu quero terça, e das 9 às 10 na quarta. Então ele vai marcar essas opções aqui, tá? Veja que ele não consegue marcar mais de uma opção, e não consegue marcar mais de uma opção também na coluna, só na linha, tá? Tá vendo? Então aqui no caso aqui ele não consegue fazer essa marcação mais de uma vez na linha, tá? Só na coluna, tá? Então aqui é de grade, ou ele pode optar por grade de caixa de seleção, daí ficaria a visualização diferente, né? Ele pode marcar até todas se ele quiser, certo? Então aqui outra opção agora é a data, onde ele vai inserir, ele abre aqui a opção já, por exemplo, digite data de nascimento. Como ficaria essa pergunta? Ó. Então ele clica aqui, ele tem um calendário, ou ele pode digitar. Ó. Certo? Então essa é a opção de calendário. A última opção é o horário, tá? É automático. Quando você clica aqui, então ele vai digitar aqui o horário. Quer perguntar o horário? Qual horário que você você pode fazer prova na próxima semana? Aí ele vai digitar aqui o horário que ele achar melhor, por exemplo. Então essas são os tipos de perguntas do nosso formulário. No próximo vídeo nós vamos mostrar para vocês como nós vamos criar essa atividade aqui, para vocês verem como inserir a imagem. Nós vamos configurar a atividade como está aqui para concluir as nossas videoaulas. Obrigado e até o próximo.